Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai dar umas dicas para que as pessoas possam agilizar e majorar a aposentadoria. Porque quando a pessoa ela está próxima de se aposentar, pelo menos uns 5 anos antes, é muito, mas muito importante deixar o CNIS em ordem. Então, eu vou explicar. Um dos principais documentos, utilizados pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, para definir se um trabalhador já possui direito de se aposentar é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS, ele é um banco de dados oficial do governo federal e ele vai reunir informações sobre vínculos trabalhistas e contribuições previdenciárias de um trabalhador. Então, durante toda a sua carreira. Então, esses registros, eles também são utilizados para definir o valor do benefício a que o segurado tem direito. Então, esse documento, ele é uma declaração que reflete o tempo de contribuição e os salários, e ele vale como prova de filiação à Previdência Social. Então, quando a pessoa tem os dados errados ou não tem seus dados lançados no CNIS, consequentemente, o benefício estará errado. Isso se a pessoa chegar a ter um benefício, porque o ideal, então, não é esperar o momento de se aposentar para pedir as retificações necessárias, Então, ou seja, você tem que pedir que sejam incluídos vínculos trabalhistas ou corrigidos os salários de contribuição. Você tem que efetuar, se precisar, você vai efetuar o pagamento ou compensação dos valores que estão abaixo do salário mínimo e assim por diante. Então, o CNIS, quando ele está completo e correto, ele agiliza a concessão dos benefícios, porque ele evita que o INSS emita as cartas de exigência ou deixe de considerar um período de trabalho, por exemplo. Então, é de suma importância não deixar para a última hora, porque muitas vezes a pessoa ela entra com um pedido, ela entra com esse pedido de aposentadoria e ela descobre que o patrão, por exemplo, deixou de pagar o INSS e precisa entrar com uma ação judicial para que o INSS reconheça aquele período. Então, isso certamente vai atrasar o recebimento da aposentadoria. Bastava ter feito um planejamento previdenciário e todo esse sofrimento e angústia da espera, eles seriam evitados. Então, por isso, falo que 5 anos antes é importante fazer a verificação e correções necessárias no CNIS. Mesmo depois da aposentadoria já ter sido concedida, o beneficiário ele pode fazer retificações e, com isso, pedir a revisão do valor recebido. Então, para isso, porém, é preciso que a aposentadoria tenha sido concedida há menos de 10 anos. Bom, o acesso ao CNIS ele pode ser feito pela internet, por meio do Meu INSS, ou baixa o app no celular. Agora, se a pessoa perceber algo errado por lá, ela vai ter que ligar no 135 e fazer o pedido de correção. A partir daí será aberta uma tarefa no Meu INSS para que o segurado envie os documentos que comprovem os vínculos empregatícios ou as contribuições individuais.
Criado em 1989, o CNIS é um banco de dados oficial do governo com informações previdenciárias e trabalhistas dos cidadãos. Então, os registros que constam no CNIS, eles são suficientes para embasar o pedido de aposentadoria. Então, se estiver tudo certo no CNIS, não será necessário apresentar nenhum documento complementar. Como você pode acessar o seu CNIS? Você vai entrar no Meu INSS pelo aplicativo ou pelo site. Faça o seu login com CPF e senha ou cadastre-se se for o primeiro acesso. Na tela inicial, dentro da aba de opções, para você, clique em Extrato de Contribuição, CNIS. Serão exibidas as empresas em que você trabalhou com informações sobre a data de início e do fim do contrato. Também é possível visualizar os recolhimentos feitos como autônomo ou contribuinte individual por meio da GPS, que é a Guia da Previdência Social. Então, quem não tem internet pode solicitar o CNIS por uma agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. O segurado, ele precisa ser correntista de um desses bancos, né, para poder conseguir levantar o extrato. Ou pedir para retirar em uma agência do INSS, nesse caso terá que ser feita a solicitação pelo telefone 135. Então, comece pegando o CNIS no site do INSS, verifique os erros e corrija o CNIS. A Previdência, ela pode alterar esse extrato, você também pode. Então, faça uma simulação do tempo de serviço para responder as duas perguntas. Quando eu vou me aposentar e quais são as regras de transição que podem me beneficiar. Aí você vai conferir os extratos que entrarão no cálculo do benefício. Então, de julho de 94 até o dia da aposentadoria. E veja se eles estão certos, senão sua aposentadoria ela vai ser calculada errada. Aí você vai definir o dia certo para se aposentar, para não perder nenhuma vantagem. Aí você vai definir como e quanto irá pagar de contribuição até chegar ao dia certo da aposentadoria. Até a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, as exigências para aposentadoria por tempo de contribuição eram 35 anos de recolhimentos ao INSS para homens e 30 anos para mulheres. A reforma, ela extinguiu esse tipo de aposentadoria, mas quem já estava no mercado de trabalho, quando as mudanças entraram em vigor, pode se aposentar em uma das regras de transição. Bom, principais problemas no CNIS. Um deles é o contrato de trabalho que não consta no sistema, porque alguns períodos de trabalho, principalmente os mais antigos, eles podem não estar incluídos na lista. Outro problema, né, que é muito comum, é o não reconhecimento de contribuições individuais, que ocorre quando o trabalhador ele fez recolhimentos como autônomo ou MEI, que é o microempreendedor individual. Mas as contribuições, elas não estão contabilizadas. Bom, ocorre muito também o erro nas datas de admissão ou demissão, que quando as datas que constam no CNIS são diferentes das informações que estão registradas na carteira de trabalho. Bom, um outro problema é o vínculo empregatício antigo, sem data de rescisão. Então, nessas situações, o INSS não contabiliza o tempo de contribuição, já que não tem a informação de quando o contrato foi encerrado. Bom, e também é muito comum ocorrer diferença no valor dos salários. Então, casos em que
os vencimentos informados no sistema não são os mesmos que a pessoa de fato recebeu. Então, um exemplo, a pessoa recebia o teto do INSS e consta que ela estava recebendo salário mínimo. Bom, um outro erro, o INSS costuma não reconhecer as sentenças trabalhistas, né, que quando aquele trabalhador ele ganha um processo, né, trabalhista, é preciso informar o resultado ao INSS para possibilitar um recálculo dos valores de benefícios. A informação, ela não é passada automaticamente da Justiça para a Previdência Social, apesar de deveria ser, né? Bom, também pode ocorrer a existência de mais de um CNIS, que pode acontecer da pessoa possuir mais de um NIT ou PIS, que é a mesma coisa, né? Que é o número de identificação do trabalhador, que nada mais é que o PIS, né? PIS e NIT é a mesma coisa. Então, nesse caso, você precisa pedir a unificação dos dados do CNIS. Bom, e outra que acontece muito são os dados cadastrais errados, porque há situações em que o número dos documentos, como CPF, RG, eles estão errados no CNIS. Bom, o mesmo ocorre nos casos em que uma pessoa se casa ou se divorcia e há mudança de nome. Então, se houver alguma inconsistência relacionada à documentação, o benefício ele pode não ser concedido. Então, como é que você vai pedir a retificação? O segurado vai ter que ligar no telefone 135 e pedir a correção. Após a solicitação, será aberta uma tarefa no Meu INSS para envio de documentação comprobatória. Então, é preciso ficar atento ao prazo dado pelo INSS e enviar esses documentos dentro desse período. Bom, quais são os documentos, né, que devem ser enviados? Carteira de trabalho, informações sobre contrato de trabalho, alterações de salário e anotações gerais. É importante mostrar as datas de início e término do vínculo e os salários. Bom, documentos pessoais, no caso de haver problema com dados cadastrais, cópia de processo trabalhista, guia da Previdência Social, né, quando não foi reconhecida a contribuição individual, o termo de contratação e rescisão contratual, a ficha de registro de empregado, comprovante da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e qualquer outro material que possa servir para que o INSS reconheça o período trabalhado. Comprovantes de período em trabalho rural, menor aprendiz e alistamento militar. Bom, o extrato previdenciário, ele será a sua maior carta na manga para comprovar o seu tempo de contribuição, carência e os salários de contribuição. Então, com o CNIS atualizado, é quase impossível que o INSS não conceda o benefício requerido, desde que você cumpra os requisitos necessários. Bom, agora, quando se trata de aumentar o valor da futura aposentadoria, o planejamento ele é essencial, porque desde 13 de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência ela entrou em vigor, a aposentadoria ela é calculada considerando todos os valores de contribuição desde julho de 94, em vez da média dos 80% maiores salários, como era feito antes. A mudança afeta negativamente a média salarial do futuro aposentado. Por isso, é importante se preparar o quanto antes para diminuir o prejuízo. Então, aumentar o valor de contribuição, por exemplo, parece ser um ótimo caminho para você melhorar a média do benefício. Quando, na verdade,
é preciso estudar se de fato a mudança fará alguma diferença. Porque não adianta você contribuir a vida inteira pelo salário mínimo e um ano antes passar a recolher pelo teto, que você, além de jogar dinheiro fora, você não irá se aposentar pelo teto. Também é importante saber qual é a melhor regra para se aposentar. É outro passo fundamental para receber a maior renda possível no futuro. E é importante acompanhar as mudanças na legislação previdenciária para manter o planejamento atualizado, né, considerando os diversos cenários que terá para se aposentar. Então, fazendo o cálculo do provável benefício, o segurado ele consegue se planejar financeiramente para o futuro. Então, a aposentadoria ela é o resultado da vida inteira de uma pessoa. Agora, no planejamento, você consegue identificar a forma de alcançar o melhor benefício para aquele segurado. E aí você vai descobrir a hora certa de se aposentar, qual o tipo de benefício pedir e o caminho para usufruir o melhor da aposentadoria. Então, com tempo para se planejar, esse segurado ele consegue resolver pendências para não ter o pedido negado nem menor do que teria direito. Bom, quando começar o planejamento? O quanto antes, né, esse trabalhador começar a planejar a sua aposentadoria, maior a chance de tentar o melhor benefício e de forma mais rápida. Então, o objetivo é que, ao longo da vida laboral, o segurado se prepare e reúna documentos para que, na hora de pedir a aposentadoria, o processo seja tranquilo. Bom, o planejamento ele deve ser revisto com frequência, pois muitas variáveis eles podem acabar interferindo na aposentadoria, como demissão ou saída do emprego, 2 empregos no mesmo período, trabalho exercido com exposição a agentes insalubres ou perigosos, né, que pode dar direito ao tempo especial no INSS. Então, para planejar a aposentadoria, é preciso juntar todos os documentos que comprovem o direito ao benefício. RG, CPF, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, todas que o trabalhador tiver, guias da Previdência Social, que é o GPS, com seus respectivos recibos, CNIS, com todos os trabalhos registrados. Agora, quem faz o planejamento previdenciário consegue obter algumas vantagens, como se aposentar no momento certo. Isso porque, ao se aposentar na data mais adequada, evita prejuízos financeiros, seja porque fez o pedido meses antes de obter uma regra mais vantajosa, ou para evitar continuar contribuindo sem necessidade. O cálculo da aposentadoria, ele vai depender de quando cumpriu os requisitos e o tipo do benefício. Já aquele segurado do INSS que reuniu os requisitos para se aposentar até o dia 13/11/2019, pelas regras anteriores à reforma da Previdência, tende a ter um cálculo mais vantajoso. Por quê? Porque vai considerar todos os salários de contribuição desde julho de 94. Aí é feita a média dos 80% maiores salários de contribuição, ou seja, descarta 20% menores salários. Agora, se não cumpriu os requisitos para as aposentadorias até 13/11/2019, o período base de cálculo agora irá considerar a média de todos os seus recolhimentos, inclusive os mais baixos. Depois, é preciso aplicar o redutor criado
com a reforma para a maioria das aposentadorias. Então, com o planejamento previdenciário, você vai contribuir com o valor correto. Então, há diferentes alíquotas de contribuição para cada tipo de segurado. Então, saber com qual contribuir vai ajudar esse segurado a obter o benefício adequado sem pagar mais por isso. Então, no caso dos empregados CLT, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a contribuição é descontada da folha de pagamento pelo empregador. E o valor do recolhimento, dependendo do salário do segurado. Já os contribuintes individuais, eles contribuirão com uma alíquota de 20% entre o valor do salário mínimo e o teto do INSS, para ter direito a uma aposentadoria na mesma proporção ao tempo de contribuição e aos valores recolhidos. Bom, há a possibilidade de contribuir com uma alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo para ter direito a uma aposentadoria simples, com valor de benefício de um salário mínimo, que hoje é R$ 1.100, agora em 2021. O recolhimento é feito por meio das GPS. Os MEIs, que são os microempreendedores individuais, a contribuição com alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo dá direito a uma aposentadoria simples com valor de benefício de um salário mínimo mensal. Então, é possível complementar a contribuição até chegar em 20% para uma melhor aposentadoria. O recolhimento é feito por meio de GPS pelo segurado ou pela empresa que o contratou. No caso dos segurados facultativos, a contribuição com alíquota de 20% entre o valor do salário mínimo e o teto do INSS para direito a uma aposentadoria na mesma proporção ao tempo de contribuição e aos valores recolhidos. Há a possibilidade de contribuir com alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo para ter direito a uma aposentadoria simples com o valor de benefício de um salário mínimo. E os segurados considerados de baixa renda, eles podem contribuir com 5% sobre o valor do mínimo para receber o piso. Bom, na hora do planejamento, o segurado ele deve levar em conta também seus custos básicos, como saúde e moradia, para evitar transtornos no futuro. Acompanhar as mudanças nas regras previdenciárias é fundamental para manter o planejamento sempre atualizado e fazer a melhor, para você ter o melhor cálculo possível. Então, é importante você consultar um advogado especialista em previdência para auxiliar no planejamento, pois a análise correta de cada caso, ela pode ser a chave para garantir a renda ideal. Bom, essas e outras dicas você acompanha aqui no programa Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.